preço por mim e morrer naquela cruz. Foi crucificado, foi humilhado, mas não desistiu de mim. Todo sacrifício ali selado foi para que eu estivesse aqui. Foi crucificado, foi humilhado, mas não desistiu de mim. Todo sacrifício ali selado foi para que eu estivesse aqui. Eu não sou merecedor do teu amor. Eu não sou merecedor do teu perdão, mas tua graça me sustenta e me faz caminhar. Mas tua graça me sustenta e me faz acreditar. Não consigo entender o teu amor, Jesus, a fim de pagar o preço por mim e morrer naquela cruz. Foi crucificado, foi humilhado, mas não desistiu de mim. Todo sacrifício ali selado foi para que eu estivesse aqui. Foi crucificado, foi humilhado, mas não desistiu de mim. Todo sacrifício ali selado foi para que eu estivesse aqui. Eu não sou merecedor do teu amor. Eu não sou merecedor do teu perdão, mas tua graça me sustenta e me faz caminhar. Mas tua graça me sustenta e me faz acreditar que tu és santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Bom
dia, a paz do Senhor Jesus para você e toda a sua família. Está começando mais um meu, o seu, o nosso programa Aos Pés da Cruz, programa da TV Shalom. Aqui nós estamos aqui nessa live, graças a Deus, por mais um sábado, dia 28 de março. Nós estamos aqui para falar sobre esperança. A humanidade necessita de esperança. Então nós estamos aqui para pregar e professar que Jesus é a esperança. Ele ainda nunca vai, ele ainda e nem vai perder o controle da história. A humanidade está temerosa. Vivemos dias difíceis, dias de recessão econômica, dias em que na qual nós estamos nos isolando uns dos outros por causa da quarentena. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nessa manhã. Fiquem tranquilos, porque Deus ainda não perdeu o controle da história. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Que bom que você está aqui. E hoje um programa muito especial hoje, que hoje nós vamos falar muito sobre essa pandemia, o que nós podemos fazer como cristão, qual é a atitude que nós devemos ter nesses dias, e falar também sobre os sinais do tempo, né? O que está por vir, né? Como nós estudamos semana passada, esse programa está disponível no nosso canal no YouTube, Ministério A Palavra da Cruz. Você pode estar vendo o programa da semana passada. Nós vamos continuar e hoje nós vamos estudar o que está por vir. Se as pessoas estão com medo do que está acontecendo agora, irmãos, a Bíblia fala de muito mais coisas que ainda vão acontecer. Mas não é para nós ficarmos desesperados, ficarmos, ai meu Deus, não. É para você ficar tranquilo, porque Jesus, na sua onisciência, já disse que tudo isso iria acontecer. Amém? E eu quero aqui, e quem vai me ajudar hoje a desvendar esse assunto, a falar conosco sobre esses assuntos, ele já é uma figura carimbada aqui no nosso programa, que faz tempo que ele não veio, desde o Natal ele não veio, né? Disse ele que ele não gosta de polêmica, mas eu desconfio disso, né? É o pastor Paulo Damasceno no Instituto Bíblico Ruache. A paz do Senhor, bom dia, pastor Paulo. Paz, pastor Saulo, bom dia. Prazer estar aqui de volta mais uma vez. E é sempre uma honra estar aqui, né? Amém. Ainda mais para falar de um assunto tão gostoso de se comentar, né? A Bíblia, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Com certeza. E tudo que está acontecendo já está predito. E se nós estudarmos as Escrituras, se nós estudarmos a Bíblia Sagrada, nós podemos ter um norte, podemos ter aí uma perspectiva das coisas que estão por vir. Com certeza. E é interessante pensar nisso, a atualidade da Bíblia, é que a impressão que eu tenho quando eu leio a Bíblia é que a Bíblia foi escrita essa semana. Sim. Parece que alguém escreveu ontem isso, né? Mas não, foi escrita há mais de 2000 anos atrás, né? Então, olha só, irmãos, assuntos assim que você precisa saber para você ficar tranquilo. Deus ainda não perdeu o controle da história. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero aqui, antes da gente falarmos sobre esse assunto, mostrar um vídeo do pastor Paulo Damasceno. Ele postou um vídeo nas suas redes sociais, eu achei muito interessante. Por que você não... o que é pior do que o coronavírus? Tem uma coisa pior do que o coronavírus. Sabia disso? Tô. Né? Gravou o vídeo, ele sabe disso. O que é pior do que o coronavírus? Tem uma coisa que está acontecendo que está sendo pior do que o coronavírus. Vamos ver esse vídeo então? O Instituto Bíblico Ruache. Vamos ver. Paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Paulo Damasceno. Você está no Instituto Bíblico Ruache, um projeto que visa usar as redes sociais para compartilhar a palavra de Deus.
Tá todo mundo falando do coronavírus. Não se fala em outra coisa, principalmente nos noticiários, a não ser sobre o coronavírus. Afinal de contas, há algumas semanas atrás, nós apenas observávamos pelos noticiários o avanço do Covid-19 na China, no Japão, na Itália, recentemente na Espanha, mas o vírus chegou no Brasil e chegou com tudo. No momento que eu estou gravando esse vídeo, sábado, dia 14 de março de 2020, por volta das 10 da noite, o Ministério da Saúde ele confirmou 121 casos de pessoas com coronavírus no Brasil, por enquanto sem nenhuma morte. Só na Espanha, por exemplo, nesse momento são 5.200 pessoas infectadas e 136 mortes confirmadas, e todo mundo desesperado aqui no Brasil. Meu Deus, o que vai acontecer? A gente vai entrar em estado de quarentena, vão ficar todo mundo isolado, as instituições públicas vão fechar, igrejas vão fechar, o que nós vamos fazer? Deixa eu falar uma coisa para você. Me dá um minutinho só para me compartilhar algo com você. Se você observar a Bíblia Sagrada ao longo da história, você vai ver que Deus, por diversas vezes, permitiu que situações ruins acontecessem ao povo dele, para que o povo se voltasse para ele. Olha, por exemplo, no livro dos Juízes, diversas vezes o povo se afastava de Deus, dava as costas para Deus, seguia os deuses dos povos vizinhos, e aí Deus permitia que viessem inimigos, exércitos, subjugassem o povo de Deus. O povo então clamava ao Senhor, se arrependia dos seus pecados. Deus então levantava um juiz, libertava o povo, e havia um período de paz, até que novamente o povo se afastava de Deus e o círculo continuava. No período da monarquia, nos reinados de Israel e de Judá, não foi diferente. O povo se afastava de Deus. Houve momentos em que Deus permitiu que nuvens de gafanhotos devastassem as plantações, causando fome. E as pessoas então voltavam-se para ele: Senhor, nos perdoa. Senhor, nós queremos voltar a te servir. E Deus então enviava o refúgio, enviava refrigério. Momentos de peste na história do povo de Israel. E a bem verdade é que quando nós, seres humanos, muitas pessoas, quando estão com dinheiro no bolso, tá tudo bem, todo mundo com saúde, prosperidade, as pessoas se afastam de Deus. As pessoas querem desfrutar do mundo, dos prazeres da carne. E aí é no momento que arrocha, é no momento que aperta, é que as pessoas elas se voltam para Deus. Elas vão se voltar para o Senhor arrependidas dos seus pecados. Por isso, você que está assistindo esse vídeo, se você é um evangélico, é um cristão, é um pastor, é um pregador da palavra, esse é o momento de nós pregarmos. Esse é o momento de nós irmos para as praças, para os hospitais, para as redes sociais e anunciar o ano aceitável do Senhor, anunciar a sua volta e chamar as pessoas para se arrependerem dos seus pecados. Não é momento de nós ficarmos com medo, fecharmos as portas da igreja, ficarmos trancados e dizer: não, e agora? Eu vou ficar infectado, eu vou pegar o coronavírus. Não! Esse é o momento de nós pregarmos o Evangelho, é a oportunidade que temos para anunciar às pessoas que Jesus está voltando. Sabe o que é pior do que o coronavírus? O medo. O medo fez Gideão malhar trigo dentro de um lugar de pisar uvas. O medo paralisa suas ações. O medo te faz tomar decisões equivocadas. O medo impede você de ousar e desfrutar o melhor de Deus para a sua vida. Pior do que o coronavírus é o medo. Por isso, eu convoco você, eu convido você. Esse é o momento de pregarmos o Evangelho, de clamarmos ao Senhor, de voltarmos a Ele. Sabe o que diz em 2 Crônicas 7:12? Fala assim, ó: e o Senhor apareceu a Salomão, dizendo: ouvi a tua oração e escolhi este lugar para colocar nele o meu nome. Se eu cerrar os céus para que não chova, se eu enviar gafanhotos sobre as plantações e enviar a peste sobre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus,
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse é o momento da igreja se posicionar como alguém que vai anunciar o evangelho, que vai trazer as pessoas aos pés de Cristo e que vai buscar a presença e a face do Senhor. Espero você aqui no próximo vídeo. Graça e paz. Glória a Deus, tá aí. O que é pior que o coronavírus é o medo do futuro, o medo do pior, o medo daquilo que não se sabe se vai acontecer ou não, né, pastor? Verdade. Eu ministrei semana passada na igreja sobre o medo. O medo, ele é bom ou ele é ruim? Né? Afinal de contas, sentir medo é bom ou é ruim? E aí, na verdade, assim, existe o medo racional e o medo irracional. Então, o medo, ele é um mecanismo de defesa do nosso organismo que serve para nossa sobrevivência. Sim. Então, se você vai sair no portão da sua casa e tem um pitbull solto na rua, você vai ficar com medo, você vai pensar, bom, se eu abrir o portão e sair pra rua, ele pode me matar. Com certeza. Você vai voltar e vai ligar pra alguém, pra polícia, pedir ajuda, certo? Então o medo serve para você se proteger, raciocinar e se proteger. Agora, por exemplo, a pessoa está andando na cozinha de madrugada e passa uma barata. Eu conheço gente que, se vê uma barata, sobe na cadeira e começa a gritar desesperado. Sim. É um medo irracional, porque a barata acho que tem mais medo da gente do que a gente dela. Fato, né? Então, assim, é um medo irracional. Então, a gente tem que entender que o medo que a gente tem que ter vai fazer a gente se precaver, usar um álcool gel, né? A gente evitar cumprimentar as pessoas que estão assintomáticas, como estão espirrando. Então a gente vai se precaver. Agora, o medo irracional vai causar pânico, vai fazer a gente ficar dentro de casa com crise de ansiedade. Decisões tomadas mediante esse medo irracional são as piores decisões possíveis. Com certeza. Eu recebi mensagem de pessoas dizendo assim: pastor, ora por mim porque eu tô com falta de ar. Na verdade, que a pessoa tinha uma crise de ansiedade. Olha só. De tanto ver notícia ruim, o vírus e as pessoas estão morrendo, e a pessoa começa a entrar numa neura, num pânico, e a pessoa começa a ter reações físicas por causa do medo. Sim. Então esse é o grande perigo. Então a gente tomar os devidos cuidados, igual a gente está aqui. Pois é. Né? Estamos aqui nesse estúdio, fazendo a obra de Deus, compartilhando a palavra com as pessoas. Claro, a gente se precaver da melhor forma possível, né? Mas isso não vai impedir a gente de parar a nossa vida. Com certeza, né? Você pode estar vendo aqui atrás, aqui é o programa aqui, a TV Salão fica no Shopping Centro, aqui em São José dos Campos. Tá vazio o shopping. Sim. A cidade aqui, que num dia de sábado já lotava, né? Nesse horário agora, às 9 e pouquinho, já estava todo mundo fazendo suas compras, indo no mercado municipal comer um pastel aqui, ó. Tá vazio. Parece um domingo, 3 horas, 4 horas da tarde aqui, né? Então você vê você vê que o medo, ele é tão assim irracional, que tem muitas pessoas que estão indo no supermercado e estão comprando todos os pacotes de arroz, de feijão, carne, né? Sim. E você vê até onde o medo, ele domina, né? Ele faz assim as pessoas perderem a noção da razão, né? Não é verdade? E a gente está vivendo um grande dilema moral no país. Sim, ético, né? Não sei se você vai querer entrar nesse assunto agora. Vambora, vai, pode ir. Porque as pessoas estão com medo da economia quebrar. Da economia quebrar, né? É mesmo. As pessoas estão com medo de perder os seus empregos, de quebrar as empresas. Sim. E a gente entrar num processo de depressão e recessão no país, que pode causar um processo de vandalismo mesmo, as pessoas saquearem os locais, enfim, gerar violência e tudo mais. Há quem diga que se o Brasil continuar assim, uns 2, 3 meses, a gente vai viver aquela crise que teve na história de 1929, quando as bolsas de valores de Nova York
a Charlie quebrou o país, os Estados Unidos entrou numa recessão astronômica, Sim, né? das pessoas... Há quem diga que eles estão temendo isso, né? E assim, na verdade, afeta mais os menos favorecidos, Sim, né? é sempre os pobres, né? Que exatamente. Por exemplo, média, tem pessoa que ela... É igual vão aparecer nos memes, né? Eu vi um meme que eu dei risada. Falou assim, bom, era uma mensagenzinha assim, dizendo assim, com a minha organização financeira, se eu ficar parado dentro de casa sem trabalhar o resto da minha vida, eu, né, vou continuar sobrevivendo. O problema é que eu tenho que morrer terça-feira. Com a minha reserva financeira. Até terça-feira eu garanto. Mas é complicado, né? E na opinião do pastor, assim, porque nós estamos vivendo um dilema muito grande, né? Trabalhar ou não trabalhar? Então. Segundo ponto, e esse dilema tem até tendo, assim, só para ilustrar, surgido conflitos, né? Por exemplo, o nosso governador, João Dória, ele instituiu através de um decreto, né? Sim, a quarentena. Tá tudo fechado, só os serviços essenciais. Aí nós temos o presidente da República que diz, não, tem esse negócio, tem que todo mundo trabalhar e gerar economia. Senão vai quebrar. Senão vai quebrar. Independente da ideologia política ou não, a gente está entre a cruz e a espada, na verdade. Exatamente. Né? E o que o pastor acha disso? É igual uma história. Tem uma história real, verídica. Na Segunda Guerra Mundial, sim, diz que a Alemanha, eles criaram uma comunicação entre eles, principalmente os submarinos, uma comunicação criptografada, o que a gente tem hoje facilmente. E eles conseguiam detectar onde estavam os navios ingleses, sem que os navios ingleses detectassem onde eles estavam, através dessa criptografia. E aí eles estavam derrubando os navios ingleses, eles estavam trazendo muitos mortos, né, na guerra. E aí o Winston Churchill, ele chamou um cientista, que esse cientista conseguiu decifrar essa criptografia. Sim. Só que eles pensaram o seguinte: se eles começarem a sair para o campo de batalha, para o mar, e eles decifrarem o código deles, logo eles vão perceber. Os alemães vão perceber e eles vão mudar a criptografia. Sim. Vão mudar o código deles. Sim. E aí veio o grande dilema: a gente espera mais um pouco para a gente descobrir uma forma de conseguir pegar os dados criptografados deles sem que eles percebam que a gente sabe, e com isso muitos soldados vão acabar morrendo, alguns soldados vão morrer. Sim. Ou a gente vai e já intercepta isso, e aí eles vão acabar mudando a tática e a gente vai ter que se virar depois para descobrir. Então veio esse dilema, porque se eles interferissem naquele momento, salvando a vida dos soldados, eles iam perder a guerra. Iam ganhar a batalha, mas iam perder a guerra. Exatamente. Eles iam perder a guerra, porque eles iam mudar a tática deles. Os alemães iam mudar a tática deles. E aí a gente está vivendo esse mesmo conflito agora. Entendeu? Deixar que mais pessoas morram, e nesse caso os idosos são os mais atingidos, né? Sim. Aqueles que têm menos resistência ao vírus, para que a economia não quebre, ou deixar que as pessoas voltem à sua vida normal, ou proteger os idosos, né, e segurar a quarentena, e depois lá na frente a gente se vira. Então a gente está vivendo esse dilema. Mas essa semana eu recebi um vídeo interessante do primeiro-ministro da defesa de Israel. Sim. Que eu acho que dos males é o menor, o que ele falou. Ele disse o seguinte: ele falou: aqui em Israel
onde tiveram 1.700 casos, pelo menos até aquele momento, aquele né, do vídeo, que ele 1.700 casos e uma morte. O que eles fizeram? Eles isolaram, fizeram a quarentena para os idosos e as pessoas de classificação de risco, e as outras pessoas que não eram da classificação de risco iam trabalhar normais. E claro, essas pessoas iam se contaminar. Elas iam passar o vírus uma para outra. Sim. Só que os idosos, que são os maiores suscetíveis à morte, estavam isolados. E o que ele disse é o seguinte: depois de 70% da população estar infectada, a pandemia acaba. É o que aconteceu na China hoje. Sim. A China hoje está com o vírus controlado. Então, ou seja, nessa hora, aí os idosos podem voltar à sua normalidade, porque a pandemia acabou. Ah, entendi. Eu acredito que hoje essa seria, na minha opinião, a melhor medida que se podia tomar. Não isolar todo mundo, Como está acontecendo. como está acontecendo, aqui. ou seja, quarentena para todo mundo, só serviços essenciais, Sim. tá? E não liberar todo mundo. Seria isolar de fato os idosos e as pessoas de risco, pessoas com doenças crônicas, né, hipertensão, diabetes, enfim, que são as pessoas mais suscetíveis a morrer com o vírus, e as pessoas voltar ao trabalho normal. Claro, muitas pessoas vão se infectar, o número de infectados vai aumentar, mas o número de mortes vai diminuir. Porque a questão não é nem infectar, acho que não tem como escapar. Exatamente. O problema Exatamente. é a reação Todos nós seremos infectados em algum momento. em algum momento, né? Por exemplo, aqui no Brasil eu peguei uns números aqui até ontem, né? E esses dados até 17 horas atrás. Pode ser que tenha alguma atualização. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde, né, informou que há 3.000, no Brasil todo, tá? 3.417 casos. Isso. E 92 mortes. E a maioria dessas pessoas era tudo idosos, que já tinham complicações de uma outra doença, né? Sim. Então, tá no começo ainda. Ainda nem chegou Nem chegou no pico. no pico ainda, Os né? especialistas dizem que a previsão é que chegue na primeira semana de maio. Olha só, O pico. um mês ainda pra... Então, assim, a gente tá entre a cruz e a espada. A verdade é essa, né? Sim. Porque até os nossos próprios governantes não estão se entendendo com os outros, né? Exatamente. E é engraçado isso, porque, assim, quando acontece uma crise nessa, o sofrimento, ele tem essa capacidade de nos unir. Sim. Né? O sofrimento, ele tem esse lado, vamos dizer assim, humano, né? Então, o que acontece hoje, eu penso assim, que eu não sei de que lado eu estou, porque os dois lados é complicado. Sim. Os dois lados É é a história complicado. lá da Segunda Guerra, né? Sim, isso. Ou você perde a guerra para a gente Alemanha. admira Israel, só que Israel, se você pegar o tamanho territorial de Israel e a população, é o tamanho do estado de Sergipe. O Brasil, ele já é um país continental, Sim. né? 210 milhões de pessoas. Então, assim, para cada país tem um procedimento, né? Então é complicado isso aí, né? Bastante complicado. Ou você perde a guerra e salva os soldados na água, ou você deixa soldados E o que a morrer. Inglaterra fez, você sabe? Eles, Qual que é a decisão que eles tomaram? eles optaram por esperar. Esperar. E aí eles conseguiram, depois de algum tempo, alguns meses, eles conseguiram criar uma máquina. Sim. Interceptar os sinais. Exatamente, que trazia o código e ainda não fazia com E que os foi aí que alemães... eles começaram a virar o jogo. Porque até ali Exatamente. a Alemanha tava... O Hitler, Tem um filme chamado O Jogo da Imitação, Sim. que conta essa história. Eu vi um documentário da Segunda Guerra Mundial contando toda a história, eu lembrei disso. E na verdade muitos soldados acabaram Uma grande crise também, né? perdendo a vida, né, por causa dessa decisão de falar, não, nós vamos esperar mais um pouco para poder criar esse mecanismo, criar essa máquina que era chamada de Enigma,
Sim. que... E uma segunda decifrava. questão também que me vem à mente, que aí a gente fica assim também, né? Que você tá falando de guerra e tal, essas coisas. Sobre os cultos, Certo. né? Os cultos, né? Nós tivemos uma decisão na sexta-feira de um desembargador proibindo o estado de São Paulo todo não ter culto e nem missa. Aí foi ontem de manhã, Ontem. um desembargador, eu tô falando aqui no âmbito do estado de São Paulo, né? Sim. Falou, não, tá liberado os cultos. Vamos liberar o culto. Aí teve irmãos que comemoraram, não, vou ter culto e tal, não sei o que. Aí no final da tarde, o presidente do TJ, né, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele cassou essa liminar, não vai ter culto. Independente disso, nós temos o presidente da República que colocou a igreja, né, Um serviço essencial. serviço religioso como serviço essencial. Logo após, um juiz lá Duque de Caxias. Duque de Caxias, não é. O que o irmão acha, embora essas disputas jurídicas, faz culto ou não faz culto, Uhum. o que o irmão acha da igreja não fazer culto? A igreja está fechada, os cultos. Como que o irmão Então, entende essa questão? Acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós estamos debaixo de autoridades constituídas. A gente não tem fé? Tem gente que fala assim, né? Mas você não tem fé? A gente Então- repreende o vírus e vamos fazer o culto. É assim que funciona ou não? Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós estamos debaixo de autoridades. Então, por exemplo, né, a gente estava com esse decreto de quarentena. E aí nós, lá na igreja, estávamos todos nos adaptando a transmitir o culto online. Online, Com as portas fechadas. Sim. Né? E aí na quinta-feira, né, veio aí a decisão. Aliás, na quarta-feira veio a decisão. O presidente colocou as igrejas com funcionamento normal, só que sem aglomeração de pessoas. Sim. Né? E aí na quinta-feira até o prefeito veio aqui. Veio. Né? E aí o próprio prefeito Felício Ramute confirmou, falou assim, não, o decreto federal, o município tem que acatar, então as igrejas podem ter culto, contanto que não haja aglomeração de pessoas, né? Ou seja, limitem o número de pessoas. E aí nós lá na igreja, nós íamos ter culto na quinta-feira, mandamos mensagens para os irmãos da igreja, gente, vai ter culto, porta aberta, quem quiser vir e tal, fizemos o culto. Aí ontem veio o decreto, não pode ter mais culto. Vai ou não vai? Vai ou não vai, né? Abre ou não abre? Abre, fecha. Então, assim, nós temos que obedecer à lei. Eu acho que toda ação de desobediência da igreja, contanto que não fira a fé, não fira os princípios da palavra, ou seja, é diferente de se instituir, por exemplo, uma lei que obrigue as igrejas a aceitarem o casamento homoafetivo. Sim. É uma outra coisa. Aí está ferindo os princípios bíblicos. Sim. Nesse caso, a gente fica com as palavras de Pedro: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Certo? Agora, se é uma lei que não fere os nossos princípios bíblicos, todo ato de desobediência se torna, além de um mau testemunho, também se torna uma desobediência à palavra. Sim. Porque a Bíblia diz que nós estamos debaixo da autoridade constituída, e toda pessoa que se rebela contra a autoridade constituída está se rebelando contra Deus. É verdade. Tá? Com certeza. Então, na minha opinião, o que a igreja tem que fazer? A igreja tem que se readequar. Assim como todo mundo está se readequando, né? Então a igreja tem que se readequar. E o que a gente estava falando aqui nos bastidores antes, esse processo, na verdade, do coronavírus, da quarentena, ele veio para acelerar uma tendência que a igreja já estava vivendo. Que era... Muitos ainda estavam postergando, né? Sim, ou seja, era uma que tendência é essa? É de que a igreja cada vez mais ela vai se digitalizar. A igreja cada vez mais ela vai sair das quatro paredes para ir para a internet, para alcançar as pessoas através das redes sociais. E é uma tendência, por exemplo, lá na Guatemala, a maior igreja do país,
é a igreja Casa de Dios. Eles têm um sistema de transmissão online e eles contabilizam os números de membros que fazem parte da igreja e que não são do templo, não pertencem ao templo. Eles têm mais de 100 mil pessoas que são da igreja, mas não frequentam a igreja. Eles não vão na igreja. Exatamente. É uma igreja. Acompanha pela online. Rede social. Exatamente. É uma igreja. E se denominam membros daquela igreja. Que coisa. Olha só. E assim, o pastor de lá, que é o pastor Cash Luna, ele fala o seguinte: nunca nós íamos ter capacidade de reunir todas essas pessoas num templo. Mais de 100 mil pessoas. Até no estádio, né? Exatamente. Um estádio, por exemplo, Maracanã, não tem como reunir 100 mil pessoas, né? Exatamente. Então, é uma tendência que a igreja se digitalizasse, que a igreja fosse para as redes sociais, porque é uma ferramenta de propagação em massa e é uma ferramenta barata. Não é caro. Diferente de uma televisão. Pois é. Que é uma divulgação em massa, mas é cara. Sim. Então, a internet e é uma até a televisão, barata. Ela tem perdido força para a rede social. Exatamente. Então, assim, eu posso dizer que o coronavírus ele acelerou 5 anos nesse processo aí. 5 anos. Porque a gente de uma hora para outra, as igrejas, os pastores tiveram, meu Deus do céu, vamos fazer o quê? Pega o celular e faz uma live. Pois é. Para poder tá até bonito o Facebook, membros. né? A gente entra no Facebook, o que a gente vê de pastor fazendo live, tá até gostoso. Mas... E é gostoso a gente ver. Nossa, olha o pastor Paulo fazendo live, olha o pastor Saulo, olha o outro pastor fazendo live e tal. Tá bonito até, porque a gente tá vendo a palavra sendo semeada, né? E aí eu quero dar um recado para você que é pastor, que é o seguinte: se você quiser trazer a sua igreja para o online, mas fazer isso de forma profissional, com qualidade e excelência, isso aqui é um paliativo. O celular você faz ali... Vai se lançar no mercado. Para você não deixar de assistir seus membros. Agora aqui, procura a TV Shalom. O irmão Herbert está aqui, ele vai lá, se você é de São José dos Campos, ele vai na sua igreja, ele vê toda a estrutura... Né? Isso. A estrutura para poder montar aí uma transmissão, de fato um culto online, né? O que você vai precisar fazer, o que você precisa ter, porque como eu falei, isso aqui, o celular, ele é um provisório, né? Provisório. Você não ficar sem conversar com seus membros, sem transmitir a palavra para os seus membros. Mas se você de fato quer fazer uma transmissão, um culto online profissional, com excelência e qualidade, irmão, você tem que vir aqui para a TV Shalom procurar o irmão Herbert. Com certeza, porque eu tenho a absoluta certeza que você vai fazer um bom trabalho procurando a TV. Não é porque nós trabalhamos aqui, né? A gente faz programa aqui, não. A gente percebe o profissionalismo, a dedicação do irmão Herbert, né? Então, aí é uma recomendação que nós estamos dando para você, né? Depois já vai pagar uma pizza para nós, né? Não, eu tenho que passar o telefone aqui. Passa o telefone aí que... Qual é o telefone aqui, irmão Herbert? Qual que é o telefone? O pessoal... 9 3942 5633. Aí, 3942 5633. Pode estar também entrando na página, no Face, lá tem um telefone, tem uns dados, tudo bonito lá, né? Tudo bonitinho lá. Você pode estar entrando em contato. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a tua igreja, uma bênção para o seu ministério. E é a hora, né? Como o pastor Paulo disse aqui no vídeo, para a gente encerrar esse assunto, nunca tá tão fácil pregar a palavra como hoje. Com certeza. Né? Com certeza. E hoje é o momento, né? Se a pessoa chegar em você e falar assim, nossa, a situação tá feia, sabe o que você tem que dizer? Não tá feio não, isso aí é um sinal que Jesus está voltando. Olha só que pregação. A pessoa já fica até mais, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Não, quinta-feira nós fizemos a transmissão do nosso culto lá, na quinta. Nós tivemos 1.300 pessoas assistindo ao vivo, né, que já, em algum momento passaram pela transmissão e assistiram o culto. E se nós fizéssemos um culto com a igreja lotada, nem que nós fizéssemos 2 cultos, a gente conseguia comportar 1.300 pessoas. Por exemplo, aqui eu fiz uma live domingo lá em casa
deu, até onde eu vi, deu 290 visualizações. E fora que a transmissão fica gravada. Fica gravada, E você muitas pode pessoas- publicar depois, você pode assistir depois. Muitas pessoas acessam depois a gravação, porque naquele momento não estavam Estava possibilitados. disponível, né? Então, irmãos, nós temos que ter esse pensamento, nós temos que pensar no futuro na mídia. A igreja ela perdeu muito espaço, porque anos atrás ela falava que a televisão era do diabo. Sim. Eu falava, a minha é minha, eu comprei. Não pode ter televisão em casa, que a televisão é do diabo. Ó, perdemos bastante tempo. Agora, com a rede social, a gente está tendo... nós não estamos atrasados. Não diria que a gente está atrasado, como a gente ficou na televisão. Agora é a hora de nós pensarmos está em no usarmos tempo, né? essa ferramenta Sim. para os irmãos terem uma ideia de como essa ferramenta ela é poderosa. O último presidente da República ganhou a eleição. Através das redes sociais. Ganhou na televisão e tinha quantos segundos? Não sei, mas eu sei Tinha que era segundo. 10 segundos de televisão. Como que ele ganhou a eleição? Ele ganhou através da rede social, Sim. né? Então, olha só o poder que a rede social... Eu sempre falo que a rede social, pastor Paulo, é a grande praça do mundo. É verdade. Aqui a gente está na praça do mundo. É verdade. Pessoas do mundo inteiro. Eu já tive contato com gente da Índia, Portugal, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá. Pessoas do mundo inteiro nos assistem. Então, irmãos, não perca a oportunidade de você pregar o Evangelho. Vamos pregar o Evangelho, a palavra, e eu tenho certeza que os frutos nós iremos ver lá na eternidade. Com certeza. Inclusive na transmissão que nós estávamos fazendo quinta-feira, recebemos uma mensagem ali, porque a gente acompanha em tempo real, as pessoas que estão acompanhando, comentando, pedindo oração. Nós oramos por elas, as pessoas pedem oração, a gente ora por ela no culto ali, fala o nome dela. E aí teve um rapaz que mandou uma mensagem, falou assim: eu quero entregar minha vida a Cristo. Olha só. E aí eu já entrei em contato com ele ali na live mesmo, falei: de onde você é, que cidade você é? Ele falou: sou de Marília. E aí nós oramos por ele, falei: ó, fica atento aí que nós vamos orar por você. E inclusive aí teve um outro que mandou uma mensagem pedindo oração, porque tinha sofrido um acidente, ia fazer uma cirurgia, que era de Belo Horizonte, e estava assistindo a live, a transmissão. Então, assim, através da internet, você, pastor, pode alcançar vidas que você talvez nunca vai conhecer presencialmente, mas que vão ouvir a palavra de Deus através de você. Com certeza. Então fica aí mais uma vez o reforço: 39425633. Esse número, apesar de ser fixo, também é um WhatsApp. Então você salva aí, manda uma mensagem para o irmão Herbert, chama ele na sua igreja para ver a estrutura, ver o que você precisa fazer para poder montar uma web, né, uma transmissão web na sua igreja, dos seus cultos. Com certeza. E você vai alcançar muitas vidas. Você não vai se arrepender. Amém? Deus abençoe você. Agora nós vamos falar agora dos nossos patrocinadores, né? Que nos ajudam a fazer esse programa com muito amor e carinho, né? O nosso primeiro patrocinador, ele tem um ministério. Ministério do Socorro. É lá, Alto Socorro Carlos, né? Uma bênção, irmão Carlos, irmão Carlinhos, São José. Agora não tá ninguém saindo de casa, mas imagina a cena: você tá saindo da sua casa para ir no mercado comprar e de repente seu carro para no meio do caminho. Meu Deus. E agora? O que eu faço? Mas nesse tempo, né, que não Ainda tem mais nada nesse aberto. tempo aí, ele tá todo mundo com medo um do outro, né? Então tá aí, é Alto Socorro Carlos, né? Anota aí o telefone. 997133658. 997133658. 24 horas. Tá disponível 24 horas do nosso irmão Carlos. O nosso segundo patrocinador, ele também tem um ministério da pregação, Marcenaria Carvalho. Olha só que bênção, irmão Daniel, pastor Daniel. Irmãos, é uma bênção a Marcenaria Carvalho. Profissionalismo, ótimos preços. Você que comprou uma casa e quer planejar os seus móveis,
seu escritório, a sua loja, pagamento facilitado, projetos, Marcenaria Carvalho. Anota aí o telefone, é 1298804-2639, 98804-2639. A nossa terceira patrocinadora é a Clínica Odontológica Sorriso 10, né? A saúde começa pela boca, né? Tratamento odontológico, agora por causa da quarentena não está funcionando, mas se você tiver alguma emergência, né? Porque geralmente acontece uma emergência, né? Uma dor de dente. Sim. No meio do... Pode chamar a doutora Greuza, que a doutora Greuza te atende na questão da emergência, né? Só na emergência. Mas quando voltar a passar a quarentena, eu tenho certeza que você pode procurar a doutora, né? A Clínica Sorriso 10, e você vai ter o tratamento, pagamento facilitado, ótimos preços, né? Para que você possa ter a saúde bucal. O telefone é o seguinte, é 12982336609, 982336609. E o nosso último patrocinador de hoje, que nos ajuda a fazer esse programa, ele tem o Ministério da Restauração, ESG Oficina, funilaria, pintura, polimento, restauração de veículos e de motos. Olha, ele está fazendo lá, o irmão Cleiton que está nos assistindo, um abraço, irmão Cleiton. Ele está fazendo um Opala lá, tá chique o Opala. E ele posta nas suas redes sociais, né, cada serviço, cada ação que ele está fazendo. Eu estou curioso para ver como que vai ficar esse Opala. Deus abençoe, irmão Cleiton, você que precisa, né, restaurar o seu veículo, polir ele, deixar ele zerinho, tá aí o nosso irmão Cleiton. Anota aí o telefone, 12987080061, 12987080061. Deus abençoe os nossos patrocinadores. Agora nós vamos escutar um louvor agora, especial, e depois nós retornaremos falando o que está por vir. Essa é a pergunta, o que está por vir, amém? Deus abençoe você, em nome de Jesus. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, pois sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. E mesmo que eu não entenda o teu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vais cuidar de mim e o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, pois sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem
sem entender. Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. E mesmo que eu não entenda o teu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vais cuidar de mim e o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Mesmo sem entender, Deus tem o melhor para nós. Amém? Glória a Deus, que louvor abençoado, né, da Manu Paiva. Deus abençoe a irmã Manu, em nome de Jesus. Agora nós vamos entrar no assunto que é a segunda parte do programa, né? Nós temos 30 minutos para estar, 40 minutos para a gente estar elucidando o que está por vir, pastor Paulo. Porque conforme a gente estudamos semana passada, certo, eu e o Joel, Deus abençoe você. O Joel não pôde estar aqui hoje, né? Está de licença médica. A gente estudamos Mateus capítulo 24. Né? E nós entendemos que essa pandemia nada mais é do que um dos sinais que Jesus ele fala, que é o princípio de dores. Certo. Princípio de dores. Ou seja, coisas que vão acontecer para anunciar uma coisa nova que está por vir. Tanto é que em algumas versões da Bíblia, uma das Bíblias vai falar que é princípio de dores, outra vai falar que é princípio de parto. Princípio de parto. Ou seja, algo que está nascendo. Algo que está nascendo, né? Então, guerras, rumores de guerras, pestes, fomes. Nós também estudamos sobre o que está acontecendo dentro das igrejas, né? Que é um levantamento de falsos profetas, escândalos, certo, né? Que mais? A falta de amor, né? Jesus fala isso, que o que está acontecendo entre os seus discípulos num ambiente de igreja. E a pergunta é: o que está por vir? Então, pastor Saulo, interessante quando a gente fala sobre os sinais, né? Jesus ele não deixou uma data, né? A gente sabe que daquele dia e hora ninguém sabe. Jesus deixou muito claro que a volta dele, das maiores características da sua vinda ia ser a surpresa, né? Ou seja, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria roubar a sua casa, né? Portanto, vigiai, porque não sabeis a hora que o Filho do Homem há de vir. Ou seja, a sua volta, uma das características é a surpresa, o efeito surpresa. Mas ele nos deixou sinais. Ou seja, quando nós observássemos os sinais, nós poderíamos ter uma noção de quando a sua vinda estaria mais perto. A grande questão, pastor, é que quando às vezes eu falo para algumas pessoas, a gente fala sobre a questão das pestes, das guerras, rumores de guerras, fome, terremotos. Tem pessoas que falam assim: tá, mas isso acontece no mundo desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo, é verdade. Desde que o mundo é mundo, tem terremoto,
Tem fome, tem guerra, tem peste. E que diferença Tem tem? crise. Que diferença tem Qual? dos outros tempos para esse tempo? Isso é uma pergunta muito interessante. Interessantíssimo. E aí? Né? Pois é. Existe um sinal que a Bíblia fala que, para mim, é o maior sinal de que esse tempo que a gente está vivendo é o tempo da volta de Cristo. Existe um sinal que, no meu entender, é o que mais mostra que esse tempo é o tempo do fim. Sim. Que está em Daniel, capítulo 12, versículo 4. Olha só. O livro de Daniel, ele é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Sim. Então, principalmente do capítulo 10 em diante, tem muitas profecias ali a respeito do fim. As 70 semanas, o anjo entregando mensagens a respeito do período de tribulação, e inclusive ele dá dias naquela profecia de Daniel. Olha, bem-aventurados são os que suportam 1390 dias e tal. Ele Dá estabelece dias, é muito isso, né? específico. Só que lá em Daniel 12:4, quando ele está encerrando a profecia, ele fala assim para Daniel: e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Outras versões falam a ciência. Aqui na Almeida, corrigida, é ciência. A ciência se multiplicará. Então, se a gente pegar o avanço da ciência, o avanço do conhecimento, desde quando Daniel recebeu essa revelação, ou de quando Jesus fez as profecias, e você colocar o avanço da ciência num gráfico, você vai ver que até 100 anos atrás, a revolução tecnológica, a revolução do conhecimento, não era algo muito linear na história. Sim. Ou seja, o conhecimento era muito pouco. Até alguns anos atrás, o número de analfabetos no mundo era enorme. Sim. Enorme. E se a gente pegar, por exemplo, a Bíblia, que é o livro mais traduzido, o livro mais copiado e mais lido do mundo, até meados de 1500 e pouco, ele era escrito à mão. A Bíblia era copiada à mão, até que veio a imprensa. Sim. Né, para fazer a impressão da Bíblia. E o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia. Foi a Bíblia. Então, de repente, de alguns anos, poucos anos para cá, a ciência, o conhecimento, ele fez um crescimento ascendente, igual o Depois coronavírus. da Segunda Guerra Mundial, né? Exatamente, depois da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, ele teve um crescimento muito grande. E falando agora de 10, 20 anos atrás, a revolução tecnológica veio num boom muito grande. Sim. Quer ver uma coisa? A gente estava falando de transmissão online, né, de internet. Eu sou de uma época que a gente escutava música num disco de vinil. Então a gente pegava lá aquele aparelho, aquele disco, tinha o lado A, o lado B. Sim. Né? Colocava numa vitrola. E aí escutava o LP. Depois veio a fita cassete. Depois veio o CD. Sim. Até que um homem chamado Steve Jobs Ai. teve a seguinte ideia: por que eu posso pegar um CD que tem lá 10, 12 faixas, e para mim poder escutar várias músicas eu tenho que ter uma disqueteira, né, um porta-CD, então a pessoa colocava no carro aqueles porta-CD. Por que eu não posso colocar 1000 músicas no aparelho? Olha só. E aí ele revolucionou o mercado da música, criando o MP3. Né? O aparelho de MP3 veio para revolucionar. E hoje em dia o celular, o smartphone, ele
tem 1001 utilidades. Até liga. Até liga. Né? Foi quando ele criou lá o iPhone. Sim. Né? Que na sua apresentação ele falou: era um MP3, um computador de mão e um aparelho de telefone. Tudo num... Então, assim, a revolução tecnológica que nós estamos inseridos dentro dela, que nós estamos vivendo, marca esse texto de Daniel 12:4. Sela estas palavras por tempo do fim, porque naquele tempo do fim, os homens eles vão andar de um lado para o outro. Nunca se falou na facilidade de hoje as pessoas irem de um lado para o outro. Pois é. Tanto é que, por exemplo, a pandemia, ela se estabeleceu no mundo por causa das viagens. Exatamente. Né? Exatamente. Porque a pessoa ia para um lugar infectado, se infectava, voltava para a sua terra, ia lá e contaminava os outros, levava o vírus para lá. É. Então, assim, as pessoas elas irão, diz aqui, ó, muitos correrão de uma parte para outra. Ou seja, esse tempo que a gente está vivendo, onde as pessoas elas têm esse acesso muito fácil. As informações, né? E a ciência se multiplicará. Então, no período da história, o ponto mais alto da multiplicação da ciência é o ponto que a gente hoje, está vivendo. eu sou da época, você vai lembrar disso também, que para fazer trabalho de escola, o pai comprava aquelas enciclopédias A Barça. da Barça, tal, né? E hoje é tudo o na ponta da mão. Ctrl-C e o Ctrl-V, né? Tudo, tudo aqui, na internet, tá tudo né? aqui. Então tá tudo aqui. Tudo que você quiser saber tá na internet. Então, assim, a minha opinião é que, justamente, quando a pessoa fala assim, fome, tá ok, peste, tudo bem, o coronavírus está aí. Terremoto. Guerra, terremoto, mas isso aí existe desde que o mundo é mundo. Sim. Ok, mas o conhecimento multiplicado que a gente está vivendo é só para essa época. E da velocidade que as coisas estão, né? E eu vou dizer Não é mais. verdade? Eu vi uma reportagem dizendo que a tendência, né, as previsões para os próximos 10 anos é que vem o 5G. Olha, E na hora que chegar o 5G, os smartphones vão ficar obsoletos. você vê. Por quê? Porque as pessoas vão conversar não é mais por teleconferência, é por holograma. Pois é. A pessoa vai ter uma imagem da pessoa assim em pé, assim. Que nem a gente vê nos filmes, né? Exatamente. Nos filmes, Então o 5G vai proporcionar isso. Então, assim, o período que a gente está vivendo é o período do fim. Agora tem uma coisa muito interessante nessa questão do coronavírus. Sim. Muito interessante. Que é o seguinte. A gente está vivendo uma pandemia, uma comoção mundial, né, das pessoas ficarem em casa, as notícias correndo. Na Itália morreu tantas pessoas, na Espanha tantas pessoas, Estados Unidos agora virou o epicentro da pandemia, né? Ou seja, já tem mais mortes do que na própria China, e o número de contaminados também. E também começou a crescer agora no Brasil, né? Que tem uma previsão aí de chegar no pico na primeira semana de maio. Só que o mais interessante é que em 2009, há 11 anos atrás, surgiu uma doença parecida com o coronavírus no mundo. Sim. Chamada influenza A, ou H1N1, Sim. que matou no Brasil, só no Brasil, naquele ano, 2.060 pessoas. Sim. E em 2019, ano passado, 10 anos depois, já com a vacina, matou 796 pessoas. Só que não teve essa mesma comoção, como está tendo o coronavírus. Pois é. Não teve esse mesmo Pavor, pânico que as pessoas né? têm, decretos de quarentena. E a forma de contágio era a mesma, Sim. através do contato com pessoas infectadas, Sim. e não matava mais os idosos, matava todo mundo. Todo mundo era alvo. Era risco, todo mundo era grau de risco. Sim. E por que naquela época não teve esse mesmo pânico que as pessoas têm do que está hoje? Está tendo hoje. E aí, olha um dado interessante. Se você pegar
Vamos falar de 2019, ano passado. Ano passado. Tá? 796 pessoas morreram no Brasil com H1N1. Sim. Certo? Isso dá um total, pelo número de pessoas que foram infectadas, foram acho que 3.000 e poucas pessoas, dá um total de 23% de mortes. Certo. Ou seja, um grau de letalidade de 23% das pessoas que pegaram, morreram. Certo? Vamos olhar para a China, que foi onde o coronavírus surgiu. Teve mais de 81 mil pessoas infectadas e 3.237 mortes na China, que foi onde surgiu a pandemia, o vírus do coronavírus. Ou seja, uma taxa de letalidade de 3,6%. O influenza, ano passado, no Brasil, uma taxa de letalidade de 23%. O coronavírus, na China, porque no Brasil a gente ainda está nesse crescimento, na China, uma taxa de letalidade de 3,6%. Certo. E por que tem esse pânico todo com o coronavírus? E por que não teve esse mesmo pânico com o H1N1? Sim. A questão é o seguinte: tudo isso que está acontecendo, ou seja, as pessoas em quarentena, e aí vem a crise econômica, Aí vai tudo. tudo degringolando. É né? aquele que a minha avó dizia, né? Desgraça nunca vem só, né? Sempre vem acompanhado, né? Nada é tão ruim que não possa ficar pior. É né? isso. A crise econômica, empresas quebrando, recessão no mundo, crise política, porque os governantes não estão mais se entendendo. A gente está vendo isso dentro do Brasil. Aliados, né? Que foram aliados da Os eleição. políticos não estão mais se entendendo. O Trump fechando as fronteiras e cortando relações com países da Europa. Tudo isso, eu não quero aqui ser um profeta para afirmar, mas tudo isso é um pano de fundo muito, muito claramente para o surgimento de um líder mundial. De um líder mundial. É isso mesmo. Entendeu? É isso mesmo. Crise econômica, crise política, crise humanitária na saúde. As pessoas estão gritando por alguém que resolva o problema delas, por um salvador, Sim. né, que venha e resolva os problemas. E assim, o pano de fundo está sendo Costurado. exatamente Costurado. está sendo construído. A questão da globalização, né? Sim, então assim, Sendo costurado, verdade. vamos dizer assim, em nenhum momento na história do planeta, houve um período tão favorável para o surgimento de um líder que fala assim: não, gente, é o seguinte, eu vou trazer a solução, nós vamos nos unir aqui e mais, o enfraquecimento da religião. Pois é. O enfraquecimento da religião, com as igrejas, os templos, com portas fechadas, ou seja, as pessoas ficando em casa, a religião se enfraquece, e aí surge alguém com uma nova ordem mundial, com um plano de unir as pessoas num único governo, uma só economia, uma só moeda e uma só religião. Uma só religião? Pois é, porque a tendência das religiões é que, assim, eu estava até vendo um documentário interessante, é que toda religião, se você for para pensar bem, ela tem similaridades, né? Ela tem pensamentos que muitas vezes combinam. Sim. Né? Combinam. Então, o que está tudo sendo construído. Por exemplo, essa questão do acesso à informação, né? Por exemplo, eu vou conversar com uma pessoa que é islâmica. Eu posso estar aí na internet e ver o que o islâmico acredita, o que ele crê, né? Sim. Posso até baixar o Alcorão, que é a Bíblia deles lá, em
PDF para que eu possa ler. Então tá tão fácil, né? Essa comunicação de conhecimento, vamos dizer assim, que para unificar é um dedo, né? Sim. E assim, estalar de dedos. E o mais interessante que a Bíblia fala que o anticristo ele não vai vir para ser o líder do mundo, de todos os países do mundo. Ele vai ser alguém que vai juntar as nações. Ele vai ser alguém que vai falar, não, gente, vamos juntar aqui. Ele vai ser o líder de uma nação, certo? Ele vai ser o líder de uma nação, que ele vai fazer esse papel de juntar e falar, gente, vamos fazer isso. Ele vai ser o líder desses outros líderes. Sim. E, claro, ouvindo a opinião de cada um e tal. Aí sim, depois no período da tribulação, segundo a Bíblia fala, aí ele vai revelar quem ele realmente é. Exatamente, mas de início ele não vai chegar querendo como um tirano. Não. Ele não vai aparecer como um déspota, como um Hitler, que vai falar, não, eu mando aqui, acabou, eu vou dominar o mundo. Não, ele vai se apresentar como alguém que vai conciliar, alguém que vai trazer a paz. E aí Jesus fala assim, quando disserem a paz e segurança, haverá repentina destruição. Sim. Então ele vai ser esse líder que vai trazer a paz, né? A falsa paz entre as nações, né? E aí sim, unir uma única economia, centralizar o governo, unir a religião e aí perseguir os santos. Os santos, né? Perseguir aí os santos tem uma da questão, tribulação. Aí tem uma questão que é o seguinte, muitas pessoas me perguntam, a igreja vai passar por esse período? Então vamos lá. Do anticristo. Porque tem posições. É bom que os irmãos entendam que assim, quando a gente estuda teologia, a gente tem que estudar todas as opiniões. Sim, todas as versões. Então, tem ministérios de igrejas que são pré-tribulacionistas. Exatamente. O que é uma igreja? O que é uma crença pré-tribulacionista? Que a igreja ela vai ser arrebatada antes do anticristo aparecer. Ela vai viver o sistema, é o que a gente está pensando que já está aparecendo. Certo. Mas quando ele aparecer, a igreja não vai participar, ou seja, a igreja não vai viver, a igreja não vai viver o tempo do anticristo, vai ser arrebatado antes. Né? É até um consolo pra gente isso, né? Tal. Agora tem uma segunda corrente que diz que a igreja a corrente mid-tribulacionista. Mid-tribulacionista. Que a igreja ela vai passar por esses 3 anos e meio, só que ela vai denunciar. Ela vai apontar, esse aí é o anticristo. Isso justifica quando Daniel, que fala, né? E Paulo também fala que ele vai perseguir os santos. Quem são os santos? Essa é uma pergunta para a gente pensar. Tá. Para a gente pensar. Aí, quando ele revelar o seu caráter mesmo, aí a igreja vai ser tirada da terra. E tem uma terceira posição que geralmente os tradicionais acreditam nessa. São pós-tribulacionistas. Que nós vamos passar pela grande tribulação, tanto os 3 anos e meio de paz, como 3 anos e meio de guerra, né? E no final da tribulação a gente vai ser arrebatado. E como que a gente Então vamos lá. Se você quiser, faça o curso de escatologia do Instituto Lá. Isso mesmo. Brincadeira. Quando for o horário, você me fala, tá? Não, tranquilo. Quando for o horário para terminar, você me avisa. Tem uns 10 minutos aí. Então vamos lá. A escatologia, ela é um grande quebra-cabeças. Né? Diferente de algumas doutrinas bíblicas que estão muito claras na Bíblia Sagrada, que tem textos inteiros falando sobre aquela doutrina, a escatologia ela é como se fosse um quebra-cabeças que está espalhado na Bíblia. Sim. Então você tem peças que estão no final, você tem peças que estão no começo, você tem que correlacionar, né? Então você tem que ir montando esse quebra-cabeças, né? Você tem que ir montando essas peças. E aí a verdade é que existem textos que baseiam as 3 vertentes.
Existem textos que baseiam as três correntes. Sim, Porque senão nem existia. com certeza. Né? Senão nem Verdade. existia essa divergência. É verdade. Mas existem, por exemplo, existem peças, textos bíblicos, que eu encaixo ela aqui nesse ponto do pré-tribulacionismo. Sim. Mas essa mesma peça também dá para encaixar aqui no pós-tribulacionismo. Sim. Certo? O que acontece? Vou falar bem abertamente aqui. Na minha opinião, a corrente teológica na escatologia que mais a gente consegue ter uma base mais fundamentada é o pré-tribulacionismo, É o pré. de que a igreja será poupada da tribulação. Sim. Então você pega textos bíblicos, escritos inclusive de Paulo, que falam, por exemplo, 1 Tessalonicenses 1,10, Sim. a esperar dos céus o Senhor Jesus, quem nos livra da ira futura. Sim. A esperar dos céus o Senhor Jesus, que nos livra da ira futura. Então Paulo está dizendo que nós estamos aguardando dos céus a volta de Cristo para quê? Para nos livrar da ira futura. E que ira futura é essa? É a tribulação. Sim. Tá? Por exemplo, Apocalipse 3:10. Sim. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, sobre os que habitam sobre a terra. Ou seja, uma promessa de que Deus vai guardar a igreja desse período de tentação que há de vir sobre todo o mundo. Sim. Sobre todos os que habitam sobre a terra. Sim. Então você vai pegando textos e você vai montando esse quebra-cabeça e você começa a entender que a igreja ela vai ser poupada desse período. Sim. Aí tem muita gente que fala assim, já vi muita gente argumentando assim, pastor, mas a igreja ela vai ser protegida dentro da tribulação. Vai passar pela tribulação, mas vai ser protegida. Isso? Tipo Israel nas pragas do Egito. Sim. Ou seja, as pragas vieram sobre o Egito, mas não atingiram o povo hebreu. Na terceira praga em diante, Deus fez uma separação. A partir dessa terceira praga, só nas casas dos egípcios é que a praga vai ser acometida. Então muita gente argumenta isso. Não, essa proteção de Deus, ela vai vir dentro da tribulação, e não que Deus vai tirar a igreja da tribulação. Complexo isso aí. Dava pra gente fazer umas 10 aulas aqui. Só que aí que tá, porque quando a Bíblia fala dos santos na tribulação, ela menciona que o anticristo vai perseguir e vencê-los. Em Apocalipse capítulo 13, acho que verso 4. Sim. Fala que o anticristo vai fazer guerra aos santos e vai vencê-los na tribulação. Sim. Ou seja, como que Deus vai proteger os santos dentro da tribulação se fala que o anticristo vai matá-los? Aí vem outra pergunta, mas então quem são esses santos? Quem são esses santos? Se a igreja não vai estar na tribulação. Aí é que tá. Vou mostrar uma analogia bíblica. Sim. É uma analogia. Certo. Elias e Eliseu. Tá? Elias e Eliseu. É uma tipologia. Tá? É uma tipologia. Por favor, gente, não estou afirmando que tá? É uma tipologia. Elias é um exemplo da igreja que sobe. Eliseu é um exemplo da igreja que fica. Sim. Então, há uma igreja que vai ser arrebatada, mas há uma igreja que é composta de pessoas desviadas, pessoas que viviam na prática do pecado, mas estavam dentro da igreja, muitos líderes, muitos pastores que viviam na prática do pecado e que não vão subir no arrebatamento. Só que essas pessoas, quando elas virem que a igreja foi arrebatada, elas vão se arrepender e vão se unir para vencer o anticristo. Então Elias subiu, Eliseu ficou. Aí vem uma coisa bem interessante nessa tipologia. Quando Elias subiu, logo em seguida, Eliseu, ele é encontrado por 42 jovens. 42 jovens.
E eles começam a dizer, sobe calvo, sobe calvo. E aí Eliseu amaldiçoa eles. Sim. E saem 2 ursas e devoram esses 42 jovens. Sim. 3 anos e meio da tribulação são 42 meses. Sim. 2 ursas, é uma tipologia, tá? Uhum. 2 ursas, a besta que subiu do mar, a besta que subiu da terra. Anticristo e falso profeta. Sim. Que vão governar nesse período de tribulação de 42 meses. Certo. Tá? Então é uma tipologia. Vai haver uma igreja que vai ser arrebatada, de pessoas que vivem uma vida de santificação, de comunhão, de relacionamento com Deus, mas muitas pessoas vão ficar. Jesus falou assim, olha, estarão 2 no campo, um será levado, outro será será deixado. Estarão 2 moendo no moinho, uma será tomada, a outra será deixada. Estarão 2 dormindo na cama, um será levado, outro será deixado. Então tem uma igreja que sobe E tem uma igreja, e tem uma igreja que ficar. fica. E aí, quem é essa igreja que fica? Jesus falou assim, em Mateus capítulo 7, verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas é apenas aquele que faz a vontade do meu Pai. Sim. Porque naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, no teu nome nós não profetizamos. É a igreja. É. No teu nome não expulsamos demônios. Igreja. No teu nome não fizemos muitas maravilhas. É. Líderes religiosos. Pastores, pregadores. Então profetas. eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pessoas que estão na igreja, que estão servindo a Deus, que estão em cargos de liderança, mas que estão na prática do pecado. Essas pessoas vão ficar no arrebatamento. E elas é que vão compor a igreja que vai ser perseguida pelo anticristo. Os santos da tribulação. Entendi. Agora entendi. Entendeu? Então assim... tanto em Apocalipse está escrito, né? Que quando João, acho que está no capítulo 5, acho muito bonito esse texto. Que João, quando ele está lá no céu, ele vê uma grande multidão com roupa branca. Quem são esses que estão vindo? E ele pergunta, né? Quem são esses que estão vindo? Aí Jesus fala, né? O anjo, não sei se é o anjo ou Jesus. Alguém fala para ele. Uhum. Esses são aqueles que morreram Exatamente. na grande tribulação, que agora estão entrando aqui e que não vão ter mais fome nem sede. Exatamente. E que limparão nos seus olhos todas as lágrimas, né? Aqueles que Então é vieram de interessante, tribulação. bastante interessante essa questão, né? Então, irmãos, resumidamente, porque se a gente for pegar cada detalhe, é uns 10, 15 programas mesmo, né? Dá. Mas resumidamente, o que eu quero passar para os irmãos é o seguinte: é que tudo que está acontecendo é uma preparação para algo que está por vir. E esse algo que está por vir é uma nova ordem mundial, porque até hoje, né, a ordem que está prevalecendo é a plenitude dos gentios. Sim. Que Jesus já estabeleceu isso quando ele esteve aqui na terra, né? O domínio dos gentios. Mas chegará uma hora, meus irmãos, que esse domínio vai acabar, que vai se levantar um líder mundial, um grande líder mundial, na qual ele vai, como diz o pastor Paulo, unificar tudo. Nós estamos, percebam os irmãos, que nós estamos caminhando para essa unificação. Com certeza. O mundo clama por um Salvador. O mundo clama por um Salvador, né? Então, o que acontece? Aqui no Brasil a gente tem essa questão, né? A gente sempre está procurando um Salvador. Sim. E geralmente esses salvadores nos decepcionam. E geralmente é um salvador político, né? Um salvador político. As pessoas estão procurando um salvador político. Isso não é só singularidade do Brasil. O mundo clama por isso. Sim. As pessoas clamam por isso. Sim. Então ele vai aparecer e vai resolver tudo. Ele vai resolver os conflitos, né? Com certeza. Tanto olha só o conflito que ele vai resolver. Isso aí é um tema para outro programa. Olha só. Há quanto tempo que Israel quer construir o templo? Desde que se tornou nação, né? Desde que eles só não construíram o templo, irmãos, porque no lugar onde estava
o templo de Salomão, o templo de Herodes, tem uma mesquita lá. A única coisa que tem do Ninguém templo é o muro. consegue até hoje tirar aquela mesquita de lá. Exatamente. Quem que vai conseguir? O anticristo. É o anticristo. Você pode ter certeza, ele vai fazer um acordo com os islâmicos, ó. Devolve essa. Ou guerra. É? Um acordo ou guerra. Ou guerra, né? Quem sabe, né? Ou guerra. Ou guerra. Né? Ou uma guerra, e ele vai resolver. Ó, pode construir o templo aí que tá liberado. Olha só até onde é a sagacidade. Eu digo mais. O poder de liderança que esse homem vai ter, né? Assim, eu digo mais, assim, é mais tendência que seja uma guerra, porque para que os judeus possam reconhecê-lo como seu Messias. Como seu Messias. E é engraçado, até interessante que os muçulmanos também estão esperando o Messias. Sim. Estão esperando Ishi. Parece que o nome deles é Ishi. Eles estão esperando. E diz que ele está escondido por aí. Eles falam isso. Está escondido em alguma caverna por aí. Ele vai aparecer. Então, quando você falou a questão de que ele está escondido por aí. Os muçulmanos dizem, olha só, irmão, como que tudo vai, né? Muita gente, né, fala assim, tá, mas se a igreja vai ser arrebatada, por que Paulo escreveu lá em 2 Tessalonicenses, dizendo que a vinda do Senhor não será assim, antes que apareça o iníquo, o homem do pecado, o filho da perdição. O filho da perdição. Como se a vinda do Senhor vai preceder, né, ou seja, vai vir para arrebatar a igreja antes do arrebatamento, antes da tribulação, como que Paulo disse que a vinda do Senhor não ia acontecer antes que surgisse o anticristo? Bela pergunta. Esse é um dos argumentos que os pós e midi-tribulacionistas usam. E a verdade é o seguinte, a igreja vai conhecer o anticristo. Então nós vamos conhecer. Mas não como anticristo. Porque o anticristo vai ser um líder político. Vai ser um líder político. Então, assim, quando Cristo arrebata a igreja, ele livra a igreja, é o start para o anticristo aparecer. Para o anticristo dizer assim, gente, pessoal, eu estou aqui. Vou resolver. Vamos se unir. Vamos se unir para resolver as coisas. Entendeu? Que interessante, né? Ou seja, pode ser que ele já esteja governando. Em algum país. A gente só não sabe o que ele é. Meu Pai do céu, né? Oremos, irmãos. Oremos e espere a volta de Cristo para hoje. Espere a volta de Cristo para hoje. Talvez nunca esteve tão perto. Tudo isso que a gente fala, às vezes, para muita pessoa, parece um filme de Steven Spielberg. Nossa, mas como assim? Arrebatamento, as pessoas vão sumir. A Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Então se prepare a sua vida, volte para Cristo o mais rápido possível. Se você está vivendo uma vida de pecado, na prática do pecado, conserte a sua vida, porque o noivo está voltando para buscar a sua igreja. Amém. Então vamos orar então? Amém. Vamos orar? Pode orar. Pai, em nome de Jesus, quero, Senhor, te apresentar a cada pessoa que está assistindo esse vídeo, esse programa, tanto aqueles que estão aqui ao vivo, quanto aqueles que vão assistir a gravação depois. Senhor, talvez essa pessoa que está, Senhor, nos assistindo nesse momento, ouvindo essa oração, seja afastada dos teus caminhos, Senhor, e nesse momento está voltando para a tua presença. Senhor, eu te peço, perdoa os seus pecados. Senhor, escreve o nome dele no livro da vida. Senhor, restaura a tua comunhão com ele. Meu Deus, para que nós possamos juntos aguardar, Senhor, a sua volta iminente, que está mais perto do que nós imaginamos, está mais próximo, Senhor, do que nós pensamos. Senhor, nos guarde na tua presença, porque tudo isso que está acontecendo no mundo nada mais é do que o prenúncio de que o Senhor está voltando. Cremos na tua palavra, Senhor. Por isso eu te peço, aqueles que estão, Senhor, nesse momento, Senhor, orando comigo, Senhor, perdoa os pecados. Talvez aqueles que estão na prática do pecado, aqueles que estão, Senhor, vacilando, estão vivendo uma vida dupla, Senhor, na tua presença, na tua casa. Senhor, o teu perdão nessa manhã sobre a vida de cada um dos teus filhos, Senhor, para que nós possamos juntos estar preparados para a tua volta. Nós assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Está encerrando mais um programa aos pés da cruz. A vontade é de ficar aqui até 1h da tarde. Mas porque as coisas de Deus são assim, são inesgotáveis, né? Então, Deus abençoe sua vida, sua audiência. Obrigado por você estar nos assistindo.
E compartilhe esse programa. Segunda-feira estarei postando esse programa no meu canal do YouTube, Ministério A Palavra da Cruz. E eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Amém? Deus abençoe você. Um ótimo final de semana. Não deixe de cultuar o Senhor. Faça um culto na sua casa. Ah, pastor, eu tenho problema, eu não consigo falar da Bíblia. Não tem problema, irmãos. Pega uma pregação no YouTube, uma pregação no Face, né? Coloca lá para todo mundo ouvir. Eu tenho certeza que Deus vai edificar a sua vida. Não perca o culto online da sua igreja, né? Você que é membro da sua igreja, a sua igreja vai fazer culto online. A nossa igreja, Assembleia de Deus Jardim Aeroporto, amanhã vai fazer um culto online, a partir das 6 horas da tarde, 7 horas, entre 6 e 7 horas. Eu convido você a estar junto com a gente, cultuando a Deus e ouvindo a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe sua vida, ótimo final de semana e até sábado que vem com mais um programa Aos Pés da Cruz. O mundo há de passar e toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e pra sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e pra sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e consciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê, tão puro e perfeito é o amor, não busque interesse ou favor, mistério, expressão, vida e luz do Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, fazer mover as montanhas com minha fé. Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar e desse os meus bens ao mais pobre, eu morresse a favor de alguém.